Bom dia, pessoal. Então hoje, como eu estou trabalhando muito a musicalidade, o histórico da capoeira, que como eu falo é muito importante o pessoal estar por dentro, nós vamos falar do maior mestre de capoeira. Eu já falei sobre ele, o Pastinha, mas falei um breve histórico de cada um. Então hoje nós vamos falar do Manuel dos Reis Machados, que é o mestre Bimba, tá certo? O maior mestre de capoeira, que ele criou um estilo de luta, não só um estilo de luta, mas para disfarçar um pouco a capoeira, que como eu já falei na história da capoeira, a capoeira foi proibida. Os negros foram libertados, foram receberam suas cartas de alforria, acabou a escravidão, mas a capoeira e e outras manifestações afro-brasileiras eram proibidas. O mestre nasceu em 1899, tá? E viveu até 1974. Morreu com praticamente 74 anos, tá? Então, ele era estivador, capoeirista e como africano, na África existia várias lutas, basula, batuque, nangolo, e ele era capoeirista de Angola, mas gostava muito da luta, né? E ele era campeão de batuque, que é uma luta que mistura agarramento com cabeçada. Ela não parece com a capoeira, mas tem elementos da capoeira nessa luta. O que ele fez? Ele misturou o batuque com o jogo de Angola para preparar o capoeirista para subir no ringue. Aí ele subiu no ringue também. Então ele era um lutador de capoeira. E o estilo regional é o estilo que é jogado mais rápido. Não que a capoeira Angola não jogue mais rápido, mas o estilo regional é um jogo mais objetivo, que deu origem a essa capoeira que todo mundo hoje em dia chama de contemporânea, que é uma mistura, um apanhado geral da capoeira de Angola com os fundamentos da capoeira do mestre Bimba, que usa os toques que ele usava, o jogo com as pernadas mais soltas, mais altas, a ginga com uma base mais marcial, os golpes também mais marcial. A capoeira Angola ela é mais é um estilo um pouquinho mais improvisador e meio próprio de cada jogador. A capoeira regional já é mais estilizada, não que cada jogador também vai ter seu estilo, a gente chama de grupo, né? Cada associação, grupo vai ter seu estilo. Então, o mestre Bimba criou essa modalidade quando a capoeira era proibida, e no estilo deles não é que nem hoje em dia a bateria da contemporânea e da Angola, são três berimbau, um atabaque, dois pandeiros. Na Angola ainda tem alguns grupos de contemporânea que usa gogô, na Angola ainda usa reco-reco, chequerê, algumas coisas a mais, tá? Então na academia do mestre Bimba era um berimbau e dois pandeiros, tá certo? Só as mulheres cantavam o coro, né, da música, e ele era o puxador. Então todos aqueles toques que eu ensinei aqui, o toque de Una, o toque de Banguela, São Bento Grande da Regional, foram criados por ele. O São Bento Pequeno de Angola, São Bento Grande de Angola já existiam e ele criou esses toques em cima de cada toque que ele criou tinha um fundamento para se jogar. Santa Maria, tá bom? E Una, que era um jogo que só jogava formado, e Santa Maria para disputar quem pegava o dinheiro no chão, jogo de navalha, Cavalaria para avisar quando a polícia vinha, o São Bento Grande da Regional, que era um jogo duro, mas objetivo, já a Banguela, quando ele via que dois alunos estavam se estranhando no jogo, ele tocava a Banguela para acalmar, que era um toque mais lento, mais cadenciado, aí a pessoa não podia encostar na outra, então isso fazia o capoeirista desenvolver o jogo, né? Porque tem um jogo que a gente chama que é jogo duro, não que o jogo duro não pode ser desenvolvido também, mas geralmente nesse jogo, não geralmente, dependendo dos capoeiristas, esse jogo ele fica até uma coisa meio feia, que o capoeirista para fazer esse jogo tem que ser muito experiente, para fazer esse jogo bonito, né? Porque ele vai trocar, ele vai acertar e vai ter que ter cabeça para não perder a cabeça. Então acertar, ser acertado e não deixar de manter a ginga, a movimentação da capoeira, tá certo? Os golpes giratórios, não ficar aquele negócio parecendo um karatê, ou um boxe ou alguma coisa assim, tá? Então o mestre Bimba ele foi o primeiro a ensinar em recinto fechado. Ele
criou a luta regional baiana, que ele chamava, né? E em 1928 foi convidado pelo Getúlio Vargas, que era o presidente na época, para fazer uma apresentação. E ele fez essa apresentação e oficializaram depois dessa apresentação e liberaram a capoeira, tá? O mestre Pastinha, na parte da Angola, também, mais ou menos na mesma época, ele ensinou em recinto fechado a capoeira Angola, mas não com o nome de capoeira. Então existia todo esse disfarce na Bahia, tinha instrumentação, eles chamavam, se eu não me engano, do mestre Pastinha era Centro de Educação, Centro Esportivo, mas não falava capoeira, tá? O mestre Bimba era Centro de Cultura Regional, tá? Centro Esportivo Regional, não falava capoeira por causa da proibição. Então, às vezes, estava lá tocando berimbau, estava ensinando uma cultura e não a capoeira, porque a capoeira, até o início aí do século XX, era proibida. Então, o capoeirista, que como o negro não tinha lugar na sociedade, ele geralmente era um capoeirista, ele era um desordeiro, ele era marginalizado. Então, a pessoa via capoeirista e já ficava com medo, tinha uma briga com a polícia perseguia os negros, perseguia as coisas afro-brasileiras, né? Então, naturalmente, rolou essa marginalização do povo preto, né? E a capoeira foi uma grande arma, vamos dizer, para uma aceitação maior na sociedade. Tá? O mestre Bimba mesmo, ele começou a ensinar para doutores em universidade, e isso abriu as portas da capoeira para o valor da capoeira. Ele abriu as portas da capoeira para o mundo, ele é um visionário, fala que a capoeira vai para o mundo. Tanto que hoje em dia a capoeira, por incrível que pareça, né, ela veio da África, negros africanos junto com indígenas e mulatos, né, eles criaram a capoeira no Brasil, mas hoje o lugar que ela mais cresce é na Europa, né, e era onde tinham os países colonizadores. Então isso não existe uma explicação, isso prova que a capoeira é de quem sente a capoeira, tá? E quem abriu essas portas foi o mestre Bimba, com esse primeiro momento de apresentar ela para o presidente liberar a arte, ver que é uma arte marcial. Ele ganhava vários desafios como capoeirista e liberou a capoeira como arte marcial, como esporte, como cultura. E em 2014 ela foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Imaterial da Humanidade, tá? Então a capoeira ela é uma cultura, uma raiz, um esporte muito forte, com muita tradição e tombado pelo mundo. É o patrimônio da humanidade, né? Por isso que eu falei, o mestre Bimba, ele foi um mestre tão importante na capoeira, porque ele abriu essas portas para a capoeira ganhar o mundo. A maioria dos capoeiristas que começaram a viajar para fora no começo desse êxodo, né, eram ligados à capoeira regional. Tá? Alguns angoleiros também, porém os angoleiros tiveram um trabalho mais árduo, pois eles não tinham esse discurso acadêmico que a capoeira regional tinha, porque o mestre Bimba acabou pegando os universitários, né, para gostar, para amar a capoeira, e isso é uma divulgação. Pessoas que sabem falar, que sabem escrever, sabem ler, na época tinham muito mais visibilidade e poder de mudança do que os angoleiros, que muitos, você vê o mestre João Grande até hoje, se eu não me engano, não sabe nem ler nem escrever. Então os angoleiros eram muito, não todos, não estou generalizando, mas por ser negro, estar na sociedade, eles tinham essa dificuldade do acesso à informação e ao estudo, tá? E essa mudança o mestre Bimba fez na capoeira, que acabou beneficiando tanto a capoeira regional, que era a capoeira dele, quanto a capoeira Angola, que é a capoeira mãe, a capoeira raiz, que através dos seus movimentos, junto com o batuque, foi criada a capoeira regional. Tá bom? Vou cantar uma música aqui do mestre Bimba, que eu gosto bastante. Quando o seu Bimba criou a regional, com dois pandeiros e com um só birimbau, subiu no ringue e fez acontecer a regional. Seu Bimba é pra valer. Ela caiu na capoeira, levou a mano, somente de ponteiro.
na capoeira, o mestre Bimba bamba na capoeira. Então, a música conta a história, fala que a academia do mestre Bimba foi a primeira legalizada, ele apresentou o presidente, ele subiu no ringue, tudo que eu falei, eu gosto dessa música que ela conta essa história. E tem um mestre famoso, que é angoleiro da Bahia também, Caiçara, que foi desafiar o mestre Bimba, tem essa passagem nessa música também. Ele foi desafiar o mestre Bimba, tomou uma surra, tá? E ele falava orgulhoso disso, que era um mestre, era folclórico até da Bahia, mas ele tinha orgulho de ter desafiado o mestre Bimba. E essa música conta essa passagem, tá bom? Então não esqueça, tem muita música do mestre Bimba, é um dos mestres, é o mestre mais forte, mais cultuado e festejado na capoeira, é o mestre Bimba, tá bom? Valeu, pessoal, até semana que vem.